esconda atrás da cruz e nos faça perseverar, Senhor, nessa nova série que ora se inicia. E assim oramos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, Atos capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Novamente, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Palavra de Deus. Meus irmãos, aqui a gente inicia uma nova série. Quando começamos a plantação da Igreja Batista do Redentor, nós compreendemos que a saúde da igreja, ela assim como o corpo humano, que depende daquilo que a gente se alimenta e também de uma movimentação, de uma atividade física para se manter saudável, a igreja também tem marcas, pensando até no conhecido livro do Mark Dever, né? O Marcas de uma Igreja Saudável. A igreja tem marcas que providenciam, através delas, a sua saúde. Nesse livro, a primeira marca é a pregação expositiva. E desde que começamos a plantação, ela começou com a pregação expositiva. Então, o primeiro culto, 8 de março de 2020, o sermão foi em Marcos 1, versículo 1. Não é que todo culto vai ser um versículo, não. Mas ali o versículo 1 para fazer a introdução do livro de Marcos. Então, o seguinte, na Reforma Protestante, a ala reformada da Suíça, por exemplo, João Calvino, dos mais famosos, obrigado, mozinha, e outros, essa ala, Zwinglio, Calvino, eles compreenderam que a pregação, ela não deve ser, por exemplo, pelo menos normalmente falando, um domingo em um texto, no outro domingo um outro texto, sem que o texto anterior tenha uma conexão, sem que o texto posterior tenha uma conexão com o texto anterior. Então eles pregavam livros inteiros. Era chamado uma exposição lexocontínua, né? Então eles pregavam um livro inteiro da Bíblia e nós compreendemos, pastor Charles e eu, que esse tipo de pregação é o tipo de pregação que promove a saúde da igreja. Então, por isso, pregamos expositivamente. Assim fizemos Marcos num longo período, com uma pausa no período da crise sanitária, quando nós ficamos confinados em casa, e então alguns estudos por meio da internet em cima de textos que nos direcionassem ao encorajamento naquele momento. Então, assim que retornamos ao culto, então voltamos à pregação em Marcos. Terminamos Marcos com o objetivo de que a igreja ela começa pelo Evangelho. Então, o objetivo por Marcos é expor o Evangelho, o que é o Evangelho e a resposta humana, arrependimento, fé e discipulado. Né? Discipulado aqui como imitação de Cristo. O comprometimento com Cristo. Não meramente uma decisão, mas um compromisso como resposta de ter sido alcançado pela graça de Deus. Gênesis 1 a 3, para trabalharmos alguns aspectos ligados à doutrina da criação, com implicações para a vida pessoal, para a família e também para a nossa relação com as responsabilidades que o Senhor nos deu. Por exemplo, trabalho e estudo, também lazer, por que não? Mas a nossa atividade na criação, que muitas das vezes elas são culturalmente desassociadas
da nossa percepção de adoração, né? Então a ideia bíblica é que Deus é glorificado em todas as coisas, né? Então, Gênesis 1 a 3 focamos muito nisso, também a questão da família, do matrimônio, e também a questão da queda do pecado original em Gênesis 3 e suas consequências, como a morte tridimensional, física, espiritual e eterna do ser humano. Depois de Gênesis, então, fazendo uma transição no período da Quaresma, depois de Gênesis tivemos o Advento, Lucas, né? Lucas 1 e 2, mais especificamente Lucas 1, onde nós trabalhamos ali reflexões no livro de Lucas acerca do nascimento de Cristo. E depois, então, no período da Quaresma, Pastor Charles selecionou algumas das principais passagens de Lucas, baseado numa série de Quaresma que ele teve acesso, numa outra congregação, e então pregamos esses textos aqui, e encerrada a Quaresma, o período da Páscoa, então a gente segue Atos. O primeiro capítulo aqui ele vai ser pregado de forma mais diminuta, em 5 sermões, para que na primeira semana de junho, Pastor Charles então vai pregar um sermão sobre Pentecostes, Atos capítulo 2, do 1 ao 13, se não me engano, no dia de Pentecostes, no calendário cristão. O sermão anterior a gente já vai pegar a segunda metade aí comigo do capítulo 1. Né? Os primeiros sermões vão ser mais curtos, tá? Dado ao tamanho do texto. Então, a ideia de pregar Atos é trazer para nós uma compreensão do livro de que quando aquilo que vimos em o segmento da imitação do fato de termos sido tornados pela graça de Deus discípulos do Senhor Jesus, nos coloca em modo missão. Então a vida do cristão é uma missão. Essa é a grande lição que a gente vai tirar do livro todo de Atos. Ok? A gente entra no modo missão e a gente vai ver isso a cada exposição, a cada ação que Deus faz por meio da igreja. A gente vai ver como é um privilégio a graça de Deus nos usando como instrumentos, né? Então a ideia aqui é que todos nós participamos dessa história. Não é meramente ok, Deus não me chamou para ser pastor, eu não cursei teologia, eu não faço parte da liderança da congregação, então eu apenas estou ali. Não. Na verdade, a realidade é bem diferente, né? Na verdade, o papel dos pregadores é a treinar os irmãos, né? Uma ilustração que fazem muito é o técnico do time, né? São os irmãos que entram em campo, né? Então o pastor faz ali o papel de, por meio da pregação da palavra, dar uma direção aos irmãos para que os irmãos glorifiquem a Deus nos campos onde o Senhor colocou a vida de cada um. Então esse é o ponto aqui. Então a gente vai começar hoje a pregação expositiva no livro de Atos. Devemos aí então seguir com ela até dezembro, né? Atos é o segundo livro do seu autor. Toda vez que a gente vai para um livro, a gente tem que fazer perguntas, assim como foi com o Evangelho de Marcos. Por exemplo, quem, onde, quando, por quê. Então são perguntas que a gente faz ao livro para a gente mergulhar na mensagem que Deus aqui revelou. Então, Atos é o segundo livro do seu autor. Ele tem como tema o desenvolvimento da igreja primitiva depois da ascensão de Jesus. O livro mostra Deus realizando a sua vontade, usando a instrumentalidade da igreja.
A visão teológica do livro de Atos, a crucificação, a ressurreição e a ascensão de Jesus como centro da história da salvação não para por aí. Então você tem aqui a teologia informa a narrativa histórica. Mas você tem um ponto, e aqui o título do sermão atrasado, devia ter falado no começo, a continuação da história, né? Então a história da salvação ela não para. Os atos históricos da vida, da encarnação, vida, crucificação, a crucificação, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo. A ascensão do Senhor nós vamos ver com o pastor Charles, com o pastor Charles lá mais para o final do mês, os versos 9 ao 11, daqui a umas 3, 4 semanas. E então, a gente percebe aqui que a história não para. Esse é o tema da mensagem de hoje. A história ela continua. Esses atos históricos de vida, encarnação, crucificação, ressurreição e ascensão, a gente vai ver a ascensão daqui a algumas semanas, eles não param por aí, eles continuam, né? E então, essa história, ela é tocada, essa história ela é guiada pela teologia. A teologia informa a narrativa histórica. Essa história é a história da propagação do evangelho pelo mundo mediterrâneo. Então você tem no livro de Atos o exemplo da pregação do evangelho a judeus e a gentios. Uma tradução alternativa do título, Atos dos Apóstolos, poderia ser Ações dos Apóstolos ou Prática dos Apóstolos. Uma tradução aqui alternativa, Ações dos Apóstolos. O seu autor é Lucas. Ele era um médico, é chamado de médico amado. Ele tem referências pessoais no livro de Colossenses, Filemão, 2 Timóteo. Ele é o autor do Evangelho de Lucas, que foi outrora pregado entre nós. Ele escreve o livro de Atos como um segundo volume que complementa o primeiro. Aqui ele fala no versículo 1, escrevi o primeiro livro. Então qual é esse primeiro livro? O Evangelho de Lucas. Então, ainda que na ordem canônica esteja Mateus, Marcos, Lucas, aí você tem João e Atos depois de João, essa ordem canônica, mas o livro de Atos ele foi escrito como um segundo volume, tá, do primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, que foi pregado entre nós. A data não tem como precisar exatamente, mas a sugestão dos pesquisadores estudiosos é na década de 60, mais ou menos ali 62, porque o livro de Atos ele não dá um desfecho à vida de Paulo. Então, historicamente, Paulo vem a ser martirizado junto com Pedro sob uma perseguição do imperador Nero. Então, como o livro não coloca esse acontecimento, ele deixa em aberto, então a probabilidade, isso não é relevante em termos teológicos, tá? Mas a probabilidade é que tenha sido escrito antes desse martírio, ainda na década de 60, né? E depois do ano de 60, não antes disso. Então é uma sugestão, mas isso não dá para fechar, não dá para ser preciso, né? Não é relevante também em termos da teologia, tá? O que nós temos aqui é uma sequência ao testemunho do Evangelho, a proclamar Cristo até os confins da terra. Então, Atos tem como tema a missão da igreja, que é a propagação, a pregação do Evangelho, começando de Jerusalém até os confins da terra, conforme o versículo 8, na permissão do Senhor, versículo que estarei pregando de 6 a 8 daqui a 2 semanas.
Então, você vê no livro de Atos a restauração de Israel para levar o testemunho ao mundo por meio da restauração da tenda caída de Davi. Então você tem aqui a igreja, mas você não tem a igreja à deriva de Israel, mas como uma continuidade, né? O Israel é restaurado, mas agora com o enxerto na raiz ali da oliveira de Davi, que é a igreja, que são os gentios. Então a ideia é que judeus e gentios congregam juntos a partir da cruz, né? A partir do Evangelho de Cristo. Então, o que você tem aqui em Atos é principalmente salientado pelos biografados aqui narrados. O que você tem aqui são homens que pregaram as escrituras do Antigo Testamento como promessas cumpridas, né? Deus então cumpriu, e aí Deus ele prometeu no Antigo Testamento e agora ele cumpre na chegada de Cristo. Alguns temas teológicos do livro de Atos são a soberania de Deus. Então, a soberania de Deus no governo da história com a sua providência, conduzindo cada acontecimento, mas você tem também a soberania de Deus na salvação, na remissão de pecadores. Então, o livro de Atos, ele mostra que a salvação ela vem do Senhor, né? Você também tem em Atos que, teologicamente, Cristo continua a agir pela obra do Espírito Santo. Então, depois de sua ascensão, aquilo que ele prometeu, conforme narrado no Evangelho de João, ele enviaria um outro Consolador. Esse Consolador, então, chega. É o Espírito Santo. A gente vai ver com o pastor Charles no primeiro domingo de junho, no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Então, a obra de Cristo, ela não para. A obra de Cristo, ela continua pelo derramamento do Espírito Santo e pela obra do Espírito Santo entre nós. Os sinais e maravilhas não são um fim em si mesmo. Eles acontecem, eles ocorrem de forma tão histórica quanto os eventos da Paixão de Cristo, mas eles têm como objetivo conduzir outros à fé em Cristo. Então, os sinais e prodígios, ou sinais e maravilhas, operados pelos apóstolos, têm como objetivo com que aqueles que estão ouvindo ou lendo confiem no sacrifício de Cristo na cruz para a própria salvação pessoal. Você tem também uma ênfase na exposição das Escrituras. A expressão palavra, ou que seria traduzido aqui por palavra, aparece 33 vezes no livro de Atos. Você tem aqui também o efeito da pregação do Evangelho, da obra do Espírito, pela instrumentalidade da palavra na vida da comunidade. Aquilo que foi introduzido entre nós, no retiro, com os nossos estudos, a vida em comunidade, o exercício da benevolência e da compaixão com o irmão. A gente vai ver isso no começo do livro de Atos. E, por fim, aqui na introdução, uma divisão, ok? Do capítulo 1 ao capítulo 12, você tem uma crescente, a pregação do Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, conforme o versículo 8 do capítulo 1. Então, dos capítulos 1 ao 12, você tem, você tem a ênfase geográfica em Jerusalém e a ênfase no ministério do apóstolo Pedro, com um pequeno parêntese para a conversão de Saulo. A ênfase ali na primeira divisão é Jerusalém e Pedro. A segunda metade, do capítulo 13 ao 28, você tem então a ênfase até os confins da terra, a missão entre os gentios,
com o apóstolo Paulo. Você tem em Atos elementos que são normativos para a igreja. A igreja ela tem suas marcas em Atos, por exemplo, a pregação da palavra, por exemplo, o sacramento da ceia, o batismo, a vida em comunhão, a oração, o exercício da compaixão, da benevolência com o próximo. São marcas da igreja no livro de Atos. E vamos ver essas marcas, então, como elementos normativos entre nós também, como a gente vai ver elementos transitórios, como, por exemplo, o ofício de apóstolos, né? E agora, indo aqui para o texto, o texto é o capítulo 1, né? O versículo 1, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Então, escrevi em primeira pessoa, quem escreveu? Lucas. O primeiro livro é uma referência ao Evangelho de Lucas, como já mencionado, e o Teófilo, provavelmente alguém importante, porque em Lucas ele fala excelentíssimo Teófilo, uma pessoa, a gente não sabe se o nome dela era Teófilo mesmo, ou se é uma alcunha, né? Algum apelido, porque Teófilo quer dizer amigo de Deus, provavelmente sendo uma pessoa, mas também alguns sugerem que essa pessoa realmente que está recebendo o escrito personifica todos os leitores, a ideia de que todo aquele que leia seja um amigo de Deus, né? Ou alguém querido para Deus, uma tradução também alternativa de Teófilo. Mas ele era uma pessoa. Aqui não há uma precisão 100% exata se esse era realmente seu nome ou um apelido carinhoso dado por Lucas, tá? E você tem o seguinte, o propósito e a motivação do livro: relatar o que Jesus continua a fazer em sua obra vicária na cruz e ressurreição, em sua vida, em sua obediência, obra na cruz e ressurreição, e o seu ensino, em sua obra redentora e o seu ensino. A pergunta é: como que Jesus faz isso? Então, não percam os próximos capítulos, né? A história continua. Ela não para na ressurreição ou na ascensão. Esse é o único ensino de hoje. A história, ela continua, né? E a aplicação é para sermos aprendizes, tanto no ensino como participantes na obra de Deus. Para sermos aprendizes naquilo que a palavra vai nos ensinar, naquilo que o Espírito Santo vai aplicar em nós, na pregação da palavra, sermos aprendizes no ensino e também participantes da obra de Deus, como o pastor Charles muito bem gosta de falar, nós sermos participantes na história de Deus, né? É um privilégio, uma honra para nós, a nossa história inserida num propósito maior, numa história maior que a história de Deus que chegou até nós. Então, chegou até nós. Então, não é do livro de Atos e pulou direto até nós. Ela foi sendo passada como um bastão, né? Aquela corrida de revezamento nas Olimpíadas. Então, há 2000 anos o bastão está sendo passado e ele chegou até nós aqui hoje, né? E agora nossa vez de correr correr a corrida, perdoe-me a redundância, e então levar o bastão para as próximas gerações, e nós já estamos fazendo isso juntos. A conclusão, eu termino dizendo que nós não estamos sozinhos. A obra de Deus chegou até nós, né? E nós vamos participar delas juntos, na alegria de Deus, dentro dessa série expositiva de Atos, tá bom? Muito empolgado aí, creio que vai ser uma bênção para nós, que o Senhor nos abençoe. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por Cristo,
em sua encarnação, em sua vida obediente, em sua morte redentora, em sua ressurreição, em sua ascensão e governo, e o Espírito Santo que desceu em Pentecostes e continua fazendo a sua obra como tem feito até a chegada dele hoje entre nós. Te louvamos por isso e pelo privilégio de sermos participantes em tua obra, na obra que o Senhor faz, através da Igreja, que é o programa de evangelização do Senhor para o mundo. E obrigado pelo privilégio de fazer parte dela. Assim te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.